Amados, a santa paz de Deus com todos. Espero encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos falar sobre porta-vozes de Deus. Quem são esses porta-vozes de Deus? Quando ouvimos a palavra profeta, logo imaginamos um homem do tempo antigo, de cabelo e barba longa e grisalhos, falando a respeito de um tempo futuro. Mas a palavra profeta significa aquele que fala por Deus. Portanto, o profeta era um ser humano através do qual Deus falava. E esses profetas manifestavam a voz de Deus e de sua maneira. Primeiro, eles revelavam a palavra de Deus, o que os fazem melhores pregadores de toda a Bíblia. Em segundo lugar, eles também profetizavam, isso é, previam fatos que ainda não aconteciam e nem tinham acontecido, e alguns deles ainda vão acontecer. É admirável a dimensão da mensagem profética. E uma parte da dinâmica do ministério dos profetas, mas proporcionalmente muito pequena, os profetas também foram principalmente professores. Eles exortavam o povo a obedecer à palavra de Deus e aplicá-la em suas vidas. Os profetas eram aquelas pessoas que frequentemente recebiam novas revelações da verdade. Entretanto, não são chamados de profeta aqueles homens que, em tempos mais remotos, desde Josué, pregaram a palavra escrita por Moisés. E por isso que Moisés é tido como o maior de todos os profetas, porque ele recebeu do próprio Deus a palavra que os profetas pregaram. E a palavra profeta é composta de duas outras que significam estar diante de e também iluminar. O profeta apresentava-se diante da palavra de Deus e iluminava, ou fazia brilhar. Ele também exortava o povo de Deus a obedecer e aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Quando ele recebia revelações referentes a eventos futuros, eles exortavam o povo a viver em santidade, à luz da revelação que Deus lhe havia mandado pregar. E se não fossem os problemas, não haveria um profeta. Os profetas apareciam em cena quando haviam problemas. Por isso dizemos que, se não houvesse problema, não haveria profeta. Enquanto vocês estudam a vida e a mensagem de cada um dos profetas, tenham sempre na mente de vocês essas perguntas. Qual era o problema que estava impedindo a obra de Deus e quando esse profeta foi chamado? E como o seu ministério eliminou o impedimento que havia para a obra de Deus naqueles dias? Por exemplo, na época do profeta Ageu, que foi a época do retorno do cativeiro babilônico, a obra de Deus era a reconstrução do templo. Embora o rei da Pérsia tenha dado permissão para que o povo voltasse do cativeiro e também tenha provido de materiais para a reconstrução do templo, quando o povo de Deus iniciou a obra, enfrentaram forte oposição. Iniciada a perseguição, o povo cessou o trabalho de reconstrução do templo, desviou-se do seu principal objetivo e passou a construir as suas próprias casas. E a paralisação persistiu por 15 anos. Quando então Deus chamou o profeta Ageu, que pregou que o templo voltasse a ser reconstruído. Ele disse ao seu povo: acaso é de habitardes em vós as casas apaineladas, enquanto esta casa pertence em ruínas? Conforme Ageu 1, versículo 4. Ageu exortou o povo a voltar ao trabalho e a reconstruir o templo de Deus. Por causa da pregação de Ageu, o povo de Deus parou de construir suas próprias casas, eles restabeleceram as suas prioridades, colocaram Deus e sua casa em primeiro lugar
e a casa deles em segundo. A partir daí, a obra de Deus voltou ao seu curso e Ageu saiu de cena. As epístolas ou carta dos apóstolos de outros autores do Novo Testamento também possuem esse padrão. No Novo Testamento, a obra de Deus é construção da Igreja de Cristo. Quando surgia um problema que impedia a obra de Deus, ele levantava o apóstolo que escrevia uma epístola. Qual era o propósito dessa carta? Denunciar o obstáculo que estava bloqueando ou impedindo a construção da igreja ressuscitado, da igreja de Cristo ressuscitado, até que esses problemas fossem removidos e a obra de Deus pudesse continuar. Tem obstáculos denunciados pelos profetas, não eram os mesmos abordados no Novo Testamento. Quando você relaciona a mensagem dos profetas com os livros do Novo Testamento, observa que aproximadamente 40 livros da Bíblia possuem ensinos sobre como remover o obstáculo que hoje impede a obra de Deus. Deus quer fazer uma obra através do seu povo. Isso é tão verdadeiro hoje como era nos dias dos profetas e dos apóstolos. Quando você percebe que na parte do mundo em que Deus estrategicamente colocou, existe um obstáculo para a obra de Deus e você tem convicção de que Deus não está atuando como gostaria, ore. Ore até que seja focalizado esse obstáculo à obra de Deus. Depois que você descobrir qual é o obstáculo, busque nas epístolas ou nos livros proféticos e ore a Deus pedindo sabedoria, graça e coragem para aplicar a mensagem aos problemas que estão confrontando com a obra de Deus. E através dos profetas e dos apóstolos, Deus mostrará a você como remover os obstáculos que está tão bloqueando a obra de Deus. Se você encontrar nos profetas nem nos apóstolos nenhuma referência que ajude na remoção do obstáculo à obra de Deus, nessa parte do mundo que você vive, pode ser que no espírito dos profetas e dos apóstolos, Deus queira que você denuncie esse problema até que eles sejam removidos e a sua obra possa continuar.